a paz e o amor do mestre amado Jesus esteja sempre em nossos corações. Hoje é um dia diferente para nós, né? Um dia de celebrarmos mais um ano de fundação da nossa casa. E eu gostaria de, no início, chamar a nossa vice-presidente Fátima para fazer a leitura do livro Sinal Verde. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Em torno da felicidade. Que beleza, né? Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar, comunicar-se na vida externa, mas reside o interesse exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor do semelhante o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude de si, estude a si, mesmo observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Que assim seja. Eu vou pedir para a nossa presidente Eva fazer a prece inicial. Boa noite. Não, boa noite. Boa noite. É com um sentimento grande de gratidão. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus, nos iluminando, nos abençoando na noite de hoje, né? Pela oportunidade de estarmos aqui unidos, reunidos em prol dessa nossa casa, desse trabalho que nós temos ainda muito a percorrer. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, mestre amigo, mestre amado, médico, irmão, companheiro, estamos aqui, Senhor, em agradecimento por mais um dia, por mais um trabalho, por mais um ano, que estamos aqui comemorando o aniversário do Centro Espírita Irmão de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades diárias, pela resignação. Enfim, Senhor Jesus, abençoa os nossos trabalhadores, abençoa a nossa casa, abençoa os companheiros aqui que estão de uma certa maneira, com muito carinho, agradecer, Senhor Jesus, a nossa casa. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos aqui comemorando o ano, 24 anos na nossa casa. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ano de tantas dificuldades que foi a pandemia, mas estamos aqui, Senhor, te agradecendo, te louvando. Obrigado aos companheiros aqui presentes, encarnados e desencarnados. Obrigado, meus irmãos. Fica conosco, dando toda a assistência justa e necessária a essa palestrante que está aqui, com todo carinho, para nos dar uma palavra de esclarecimento dentro do teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos cuide hoje e sempre. E assim pedimos a permissão à nossa mentora Joana de Anjos para iniciarmos a reunião da noite. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante da noite,
as fundadoras da Casa Joana de Ângeles, eu escrevi alguma coisa, bem pouquinho, porque realmente depois quem quiser ver a história do Joana tem no site, né? Mas eu não poderia deixar de dizer alguma coisa. Então eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi ontem à noite em casa. Hoje nossa casa completa 24 anos de sua fundação. Lembro quando em nossa casa recebemos a visita de Fátima Andrade e Hélio Amorim, convidando a mim e a Flávio para juntos fundarmos uma casa espírita. Ainda não tinha nome. Depois, Hélio recebeu uma intuição para colocarmos o nome de Joana de Ângeles. Eu, na verdade, não conhecia a história da nossa veneranda Joana de Ângeles. Eu tinha apenas 4 anos de doutrina. Fui estudar para conhecer essa mentora maravilhosa. Digo a vocês hoje que foram dias de muito aprendizado. Eu ainda era muito verdinha na doutrina. E hoje, mais madura, agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade de trabalhar nessa casa de oração. E para mim, ela é a continuação da minha casa. E nessa longa caminhada, houveram muitas quedas, mas também houveram muitos acertos. E cada dia é uma nova prova que temos que enfrentar. Hoje, a nossa casa está mais sólida. E isso se dá pela dedicação de todos os trabalhadores, pelos colaboradores, pelos frequentadores, pelos alunos dos cursos de pintura e de cabeleireiro. Eu peço a todos agora, nesse momento, uma salva de palmas a todos que aqui participam da vida do Centro Joana de Ângeles. Então, a gratidão é a palavra que eu sinto nesse momento. Eu só tenho que agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Joana. Então eu passo a palavra para a nossa irmã Gláucia. É porque eu sou chorona mesmo. Eu sabia que ela ia chorar, isso aí não tem dúvida. A data merece um chorinho assim de emoção. Fique à vontade. A Gláucia é mais uma colaboradora aqui da nossa casa. Ela é do CEAC, né, do Centro Espírita Allan Kardec. E sempre que nós a convidamos, ela está por aqui, né? Então, a palavra é sua agora. Quer apagar aqui que nós atrás, para ficar melhor? É bom porque... Eu vou pedir licença a vocês para eu ficar do outro lado, para primeiro eu ver, senão eu vou ficar com problema de... Pessoas do meu agrado, que bom estar com vocês hoje. Eu quero dizer primeiro da minha alegria mesmo de estar aqui com vocês. E, claro, sempre que vocês quiserem partilhar um pouco da energia de vocês comigo, eu vou estar aqui. E a minha alegria é dobrada, né? Porque, como já foi dito aqui, estamos num dia de festa, né? Num dia de celebração. No dia de celebrar 24 anos de existência desse centro espírita, né? E por conta disso, eu escolhi, como quando Cláudio chamou, ele disse, não, olha, é palestra de aniversário, então eu fico um pouco livre. Então, quando ele falou que era aniversário, aí eu fui pensar na importância que tem um centro espírita, né? A edificação de um centro espírita, e quando eu falo de edificação, não estou falando só da edificação de prédio, a gente vai ver mais. Isso aí seria interessante que a gente retomasse. Eu acho que essa questão aqui, esse tema, já é algo que a maioria de vocês conhece, né? Mas aí a gente pensou em retomar para justamente a gente relembrar o porquê que foi há 24 anos atrás edificada aqui, nessa cidade, nesse local, nessa comunidade.
este centro espírita. Né? Saber por que nós estamos aqui hoje. E a gente sabe porque está aqui hoje, quando vai buscar lá atrás, né? O porquê que as coisas aconteceram. Então hoje o convite é para rememorar tudo que a doutrina espírita fala sobre a importância e as dimensões espíritas de uma casa espírita e rememorar também os acontecimentos nesses 24 anos que fizeram essa casa ser o que é. Cada um que está aqui guarda as suas memórias, suas lembranças, sabe? As coisas que aconteceram nesse decorrer. Então vocês, enquanto eu lembro as coisas que diz a doutrina espírita sobre a importância da criação, da fundação de uma casa espírita, vocês lembram as coisas importantes que vocês fizeram aqui durante esses 24 anos e celebra e agradece por isso, certo? Então, eu estou toda chique hoje, né? Porque meu amigo Cláudio, que é o cara da comunicação, me emprestou esse negocinho aqui que é ótimo, que eu não tenho que ficar ali passando os slides. Então, quando eu pensei nisso, a fonte de inspiração foi o aniversário da casa e este livro, que eu acho que, como eu disse, eu acho que muita gente conhece, que é de Sueli Schubert, é isso? Que desencarnou no ano passado, 21, não foi? 2021. E aí ela trata de esclarecer para a gente, para nós que frequentamos e que trabalhamos numa casa espírita, a complexidade dessa estrutura, né? A complexidade da estrutura espiritual que mantém uma casa como esta e as atividades que esta casa faz em prol do bem. Então, hoje, a gente vai pensar por aí, no trabalho que é desenvolvido no plano espiritual e no plano físico, para que esta casa permaneça firme no trabalho do bem, na senda do bem, firme, fazendo acontecer da vida de muita gente os pequenos milagres, né? A gente fala de milagre como algo inusitado e não como algo maravilhoso. Milagre é sempre aquilo que a gente acha que não vai acontecer na nossa vida e acontece. E às vezes, quando a gente entra na casa espírita, um milagre acontece pra gente. Né? É uma coisinha bem pequenininha, mas mudou na nossa vida. E aí a gente fica feliz e agradece e percebe que tudo é uma continuidade da nossa vida e que aquilo que a gente fez, no momento que a gente entrou em determinados locais, tem uma ligação com outros e outros acontecimentos. Tudo está interligado. Tem um mantrazinho que a gente usa para fazer meditação, que diz assim: tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Né? Nossa casa comum é o planeta Terra. E tudo está interligado. O que acontece é que ele interfere lá em cima, o que planeja-se lá em cima, acontece aqui embaixo também. Essa troca. Então, essa complexa estrutura espiritual que mantém uma série de atividades espíritas no âmbito dos encarnados, para que ela possa continuar atuando nos dois planos de vida com duas humanidades, né? Uma encarnada e desencarnada, é isso que a gente vai rememorar um pouco. Então, a primeira coisa é esquecer que centro espírita é o prédio. Né? Centro espírita não é uma construção. Essa construção aqui podia ser um hospital comum, normal. Né? Podia ser uma venda comum, normal. O centro espírita é centro espírita quando a gente desenvolve atividades ligadas a isso. Difusão da doutrina pela vivência do que propaga. Né? Então, quando a gente começa a ler esse livro, uma das coisas lá, acho que é até um prefácio que foi Bezerra de Menezes que assina, ele vai lembrar os objetivos que se criaram, aliás, os objetivos que tinham o primeiro centro espírita, que foi a Sociedade Parisiense, né? E aí ele diz: olha, os mesmos objetivos continuam. Claro que há toda uma ressignificação no jeito de fazer as coisas, mas os objetivos
continua. E o objetivo era estudo estudo e difusão da doutrina espírita e ainda mais, através como é que a gente chama, de relações interpessoais, colocar em prática essa doutrina. Eu me lembro de um livro, quando eu tinha acho uns 17 anos, e que estava naquela lista, Index, que chama. É o Index Né? Androrium Prohibitorium. Exatamente. E eu acho que tudo que o povo diz que é proibido, a gente quer fazer, né? E eu me lembro que o meu pai era meu pai era católico, praticante mesmo, como todos na minha família, né? Eram assim. E meu pai gostava muito, era dirigente sindical, então assim, era de esquerda sempre, né? Sempre assim, estava bem na linha, na contramão de alguns anos, de uns 3, 4 décadas atrás. E aí, eu vi um livro, nas coisas do meu pai, eu vi um livro que o nome era Deus Negro. Alguém já viu? Já leu? Neymar de Barros. Deus, é um livro de poesias, de citações, de aforismos, né? Pois é, o conteúdo dele é subversivo na linha do que a igreja pregava na época, né? O próprio nome Deus Negro já era, né? A capa, o meu que papai tinha era a capa toda preta e o nome Deus Negro. E tinha uma frase que eu nunca esqueci. Eu acho que eu tinha de 16 para 17 anos e isso ficou na minha cabeça. Ele dizia, era um aforismozinho que dizia: cristianismo sem ação é pílula homeopática tomada com um copo de uísque. Então, é um tapa na cara da gente, né? Ora, para a igreja era um tapa, né? Para a igreja católica, porque estava na lista de livros proibidos, até porque exigia que aquilo que você pregava, você vivesse. O cristianismo sem ação é uma pílula homeopática tomada com copo de uísque, serve para nada, né? Serve para nada porque perde o efeito. Você toma uma pílula com um copo de uísque, vai perder o efeito. Então, no prefácio dessa obra, quando Bezerra de Menezes coloca a questão da edificação espiritual como sendo dispensável até, e a gente estava conversando no início, quando eu cheguei aqui, Chico se encontrava debaixo de um abacate, era um centro espírita ali, e não tinha paredes. Né? Porque o que faz o centro espírita ser um centro espírita é a atmosfera dele. É a realização do trabalho pelo bem. É a difusão e a vivência da doutrina espírita. Então eu posso viver isso em um outro lugar que não tenha essa edificação com o nome Centro Espírita, aqui chama-se como Centro de Estudo e Difusão Espírita Joana de Ângeles. Exatamente. Eu posso viver isso fora. Isso significa que é dispensável? Não. É dispensável para viver a doutrina, os ensinamentos. Mas é muito bom encontrar vocês. É muito bom a gente achar pessoas que pensam como a gente. Alimenta nossa fé, nossa força. A gente se encaixa no mundo. Mas só para lembrar, o centro espírita transcende paredes, transcende o teto, transcende essas portas. Centro espírita é a ação, é o trabalho que se faz nele. Isso é que torna uma casa espírita uma casa voltada para a educação espiritual e para a realização do bem. Onde isso acontecer, o centro espírita vai estar vivo. E essa casa está há 24 anos fazendo isso. Aí tem aquela, acho que vocês já viram, né? Quais são as funções, são os papéis que o centro espírita, por ser mesmo essa casa, que transcende o físico, a estrutura predial, quais são as funções que ela tem numa comunidade, por exemplo, ou para a gente, para nós. Lar de convivência fraterna, é como eu disse, o centro espírita, se a gente
estivesse debaixo de uma árvore, como passam muito tempo Chico fazendo debaixo de um abacateiro, ali seria o centro espírita, porque os irmãos convivendo fraternamente. O que é conviver fraternamente? Relacionar-se de forma que um respeite o outro. O respeito à diferença aqui é fundamental para uma convivência fraterna. E mais, para os ajustes kármicos que a gente trouxe. Não estamos aqui por acaso. Não estamos reunidos todos aqui porque, não, é porque recebi um convite. Já estava marcado há muito tempo, né? E a consciência disso faz a gente valorizar cada vez mais esses nossos encontros. E a gente sabe que está tendo as oportunidades de aparar arestas, de aprender com o outro e de ajudar o outro a aprender também. De trocar. Conviver é trocar. E a gente, dentro de uma casa espírita, tendo cuidado de tornar essa casa espírita um exemplo de local de fraternidade, a gente precisa trocar energias boas e positivas. Isso significa que não vai ter ali um dia ou outro alguém que vai se estranhar com o outro? Claro que não, né? Nós somos todos imperfeitos, convivemos uns com os outros, às vezes tem manias que os outros têm que eu não tolero, e se eu calo, e para ser só dar uma de boazinha, de santinho, porque isso é o que espera que os espíritas sejam, né? Os bem comportados, os santinhos, os que não dão a resposta mal criada, aqueles que não revidam o tapa, né? Se eu fizer isso hoje, eu digo para vocês sem vergonha, porque eu não posso ter vergonha do que eu sou. Se eu fizer isso, se alguém me arreliar fortemente em algo que ainda não trabalhei, não adquiri domínio, uma emoção que eu não adquiri domínio, eu vou revidar. Eu não posso ser hipócrita. Se eu dissesse diferente, eu estaria sendo hipócrita aqui. Isso não me deixa envergonhada do que eu sou, mas me deixa ciente de que eu preciso melhorar. E é essa a nossa necessidade de estar convivendo. A gente só melhora na convivência. Porque se não fosse preciso, a gente encarnava. Não precisava reencarnar, fazia nossos estudos por lá mesmo, né? Se não fosse preciso conviver para poder aprender a ser gente, a gente não estava aqui. Então, é um lado de convivência fraterna, para a gente treinar o respeito ao outro. Quando você respeita o outro, na diferença que ele é, você ama essa pessoa do jeito que ele é. Ele não precisa ser igual a você. Diferenças não são defeitos, né? Diz Vanderlei Oliveira, naquele livro, Ops. Tá vendo? Tu me dá uma coisa que eu não sei usar direito? Não sei. Oficina de trabalho. Oficina de trabalho para nós encarnados, né? Para nós encarnados. Acontece o trabalho lá, mas no mesmo livro também há até um comentário de Divaldo, eu não sei se é na apresentação, e há explícito lá esse recadinho que o centro espírita, a gente pensa que quando abriu um centro espírita para dar socorro aos desencarnados, porque ali tinha muito. Gente, os beneficiários somos nós, os primeiros beneficiários. E foi feito para nós. Através do nosso trabalho aqui, a gente vai ajustar as contas que a gente deixou para lá. Então, o nosso trabalho é para eles, nosso trabalho é a moeda que a gente dá para lá. Eles são objetos, são instrumentos que são colocados na nossa mão para a nossa melhoria. Mas aqui, o trabalho aqui, quem é o primeiro beneficiário é você. Né? Então você não vem aqui para ajudar fulaninho, se é ajuda material, a ajudar a comunidade que está fazendo isso. A ajudar nas reuniões mediúnicas, a ajudar os espíritos que estão ainda desconsolados, aqueles que ainda não têm uma certa elevação espiritual e que
estão perturbados e acabam perturbando ambientes e pessoas. Isso acontece, sim. Mas o objetivo final da edificação espiritual de um centro espírita é que nós, encarnados, trabalhando para o bem, exercitando aquilo que a doutrina espírita coloca para nós como leis de vida, que a gente consiga ser melhor. Então ele veio mesmo, a ideia do centro espírita, da edificação, é para a educação do encarnado. E a gente faz isso trabalhando em prol do desencarnado e dos outros encarnados que estão ao nosso redor. Hospital de almas enfermas, que somos todos nós. Somos todos doentes, gente. Todos. Todos nós temos algo desequilibrado. Um sentimento, um pensamento. Se não fosse assim, a gente não estava nesse planeta. Né? A gente já tinha ido para locais melhores. Cada um tem sua luta diária. Todo dia a gente briga conosco, com as nossas maledicências, com as nossas más inclinações. O tempo todo a gente vive brigando. Eu fico dizendo, de vez em quando, eu fico dizendo ao pessoal lá no centro que quando eu chego assim meio borocochô, a minha que foi isso. Peguei uma briga comigo hoje e perdi. E quase sempre, quando brigo comigo, eu perco. Porque eu ainda sou cheia de ranços e de erros que eu continuo repetindo. Antes, eu não me dava conta. Hoje eu já dou. Olha, então eu fico feliz, porque agora eu me dou conta, errei. E aí, bicha, a queda é grande, né? Porque você olha pra mim, eu costumo falar comigo. Não sei se é porque eu moro só, mas aí eu fico dizendo, tá bonita, fico dando palestra por aí. Não lê tanto, todo mundo fica aqui perguntando, eita, Cláudia, tu pode fazer isso? Não, agora, na hora do vamos ver, né? A gente, porque enquanto a gente lê, reflete, a gente diz, não vou fazer, né? Mas na hora, gente, a gente vive repetindo erros. Nós somos muito, muito antigos. E os vícios, você adquire um vício pela repetição, né? Alguém fuma uma vez, gostou, aí vai e fuma de novo. Vai, fuma, torna-se viciado em fumo pela repetição, né? Porque uma pessoa que fuma aqui e passa 3 anos sem fumar, para fumar outro cigarro, ele não é viciado. Mas o vício faz você estar repetindo sempre aquela mesma conduta. Do mesmo jeito que a gente adquire o vício pela repetição de atos, e nós somos viciados em errar, né? Graças a Deus, estar na casa espírita dá a gente essa clareza de pensamento, e a gente percebe isso. E quando a gente só muda uma coisa, quando a gente percebe o erro, a gente só conserta o erro se der conta dele, né? Enquanto a gente não se dá conta do erro, ele permanece erro e nem é tão censurável assim. Mas a partir do momento que eu agora digo, errei, peguei uma briga comigo e perdi essa briga, essa consciência acaba com a gente, né? E o que quer dizer? Agora eu vou me martirizar por isso? Não, eu vou levantar, sacudir a poeira e fazer de tudo para não cair de novo. Ou se cair, não cair tão feio da próxima vez, né? Porque a gente pode cair. E aí eu digo, pelo menos uma das vezes eu disse a Rosana, ficou rindo, né? Pegasse uma briga contigo e perdesse. Eu disse, foi, mas dessa vez não sai muito arranhada, não. Bom, pelo menos isso. É isso, né? Aprendizado, evolução espiritual, educação do espírito é isso. É você estar sempre em confronto com você, com o seu eu antigo, porque a gente já não quer mais ser daquele jeito. E isso encontrar vocês que estão nessa mesma luta também, num lado de convivência fraterna e num hospital de almas tão enfermas quanto a minha, com enfermidades diferentes, mas tão enfermas quanto a minha, isso dá a gente a coragem de continuar indo adiante. Escola integral do espírito. E quando a gente fala de educação integral, fala na mesma dimensão que
Joana de Ângeles fala, né? De compreender-se como ser espiritual, vivendo aqui, né? Materializado, né? Dentro de um corpo materializado, sujeito a todas as vicissitudes, mas com consciência disso, trabalhando para modificar isso. Então, o livrinho, a cartilhinha que a gente tem que aprender as lições é aquela cartilha, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o próprio, o Livro dos Espíritos, né? Ali onde tem, ajudando a gente a compreender as leis da vida, esse é o material do nosso estudo. E essa educação, a partir do momento que a gente apreende aquilo e que coloca aquilo em ação, porque a gente precisa agir, né? Precisa transformar, o conhecimento não pode ficar guardado para a gente aqui na cabeça. Eu li também naquela série de Hermance de Fou. Tem uma série de 6 ou 7 livros que ela faz, de psicologia transpessoal. E aí tem um deles, que eu não sei se é Laços de Afeto, que ela diz assim que, espíritas, vocês já sabem demais. Isso ele não está dizendo para a gente parar de estudar, não. Mas ela diz que o conhecimento que a gente tem da vida e da doutrina espírita é suficiente para a gente dar o outro passo, que é o passo da transformação. Só que aí, esse conhecimento que está aqui na nossa cabeça, e tem muita gente que sabe muito mais do que eu, muito mais do que muita gente que está aqui. Ele tem que sair da cabeça para passar pelo filtro do coração. Ele diz que quando o conhecimento sai da cabeça, passa pelo filtro do coração, ele se torna sabedoria. E a sabedoria, quando você é sábio, aquilo que você tem que fazer, você faz normalmente, flui. Você não pensa, eita, agora eu vou fazer isso porque a doutrina espírita disse que é assim, assim. Não é esse juízo. Você faz isso porque isso é o certo. Isso é o que tem que ser feito. Isso é a verdade que você acredita. Entendeu? Então, é isso. A gente é chamado no centro espírita a saber as leis da vida dentro dessa escola, desse conceito de escola integral e a praticar. Porque senão a gente vai fazer a mesma coisa que recomendava Neymar de Barros em Deus Negro, que não se fizesse, né? Senão vai ser esse cristianismo da gente, vai ser uma pílula homeopática tomada com um copo de uísque, não vai para canto nenhum. Exatamente, sem efeito nenhum. O Dalai Lama diz isso. Qual é a melhor religião? Aquela que te faz uma pessoa melhor. Então, se a gente está aqui, escuta, lê, mas não se transforma, o Espiritismo, a gente pode até ter entrado no Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou na gente, né? As lições não entraram em nós. Certo? Então, o fato de edificar-se uma casa espírita nessa dimensão terrestre e espiritual, a edificação espiritual que transcende paredes, que transcende tetos e muros e coisa e tal, é a grande importância de um centro espírita. E aí, Divaldo vai dizer que o centro espírita é importante porque ele é a célula máter da sociedade. Quando ele fala de célula máter, ele está dizendo que célula mãe, né? Seria aqui o exemplo. É o grupo, a célula social, que seria um exemplo para outros. E qual seria o exemplo? Trabalho. Trabalho em prol de toda a coletividade. Trabalho no bem, persistência nisso, mesmo que receba as rasteiras, né? A leitura aqui, eu dizia assim, poxa, é a minha palestra, a leitura dela, né? É a minha palestra. Então, mesmo que a gente recebe convite, aceita, não sabe muito bem como é o caminho, mas começa a andar, né? Começa a andar, a gente cai, a gente levanta, a gente ri, a gente chora, né? E quando a gente se dá conta, 24 anos se passaram. E tá aí, a obra de pé ainda.
Mas se não houvesse pessoas como vocês com coragem, disposição e consciência da importância de estar fazendo isso, não existiria essa casa aqui há 24 anos, funcionando do jeito que funciona. Fundação do Centro Espírita. Só para dizer, ó, vocês ali, ó. Eu já ia dizer, ó, nós ali, né? Google Maps é ótimo, minha gente. Tô vendo você daqui, viu, ali? Pois é. Google Maps é ótimo. A gente, só para dizer que, antes eu estava falando de que tudo está interligado, né? Como se fôssemos um. Então, só para dizer que, para nascer aqui, neste local, nesta comunidade, o Centro Espírita de Joana de Ângeles, houve um planejamento muito grande da espiritualidade, né? Não foi de um dia, não foi no dia que Ruth ou Flávio recebeu a intuição, não, que nasceu, né? Foi muito antes deles nascerem. Inclusive no livro, ele vai mostrar uma visita, né, como é o nome dele? Manuel Filomeno. Que ele se desdobra e aí ele é levado lá para o Hospital de Esperança para umas conversas com os amigos e ele depois vai saindo e encontra uma cópia do Centro Espírita que Bezerra de Menezes fundou, do primeiro. E aí ele diz, poxa, mas isso aqui... aí ele vai explicar, não, antes de isso acontecer, já existia aqui, e o que está lá é uma réplica do que está aqui, porque Bezerra veio antes, passa muito tempo estudando, vendo a obra e coisa e tal. Então, ou seja, algumas décadas atrás, esse planejamento todo é feito. Como é feito o nosso planejamento reencarnatório? Quando eu comecei a ler, quando eu fui reler esse livro, aí eu fiquei me lembrando assim, poxa, a fundação de um centro espírita é feita uma empresa, né? Quando você vai montar um negócio, a primeira coisa que você vai dizer, o que é que eu vou fazer, né? Depois, onde? Qual é a infraestrutura do lugar? Quantas pessoas eu vou precisar para trabalhar? Vou ter público para isso? Não é? Estudo de mercado, né? Exatamente, faz todo um estudo, escolhe seu público, escolhe horários melhores, você tem N coisas que você monta. Por quê? Porque você quer que a sua empresa dê certo. Ninguém quer falir, né? É todo todo um processo. Ninguém quer falir. Né? Na espiritualidade também quer, nessa grande empresa que é a Fundação do Centro Espírita, né? Não quer, nem ela quer falir, nem quer que a gente fale também, né? Não quer que a gente entre no processo de falência. Porque, gente, a partir do momento que se faz esse planejamento detalhado, visando atender essencialmente aos espíritos encarnados, vejam, o segundo beneficiado é o que está lá em cima, o desencarnado, mas o primeiro somos nós, porque são as nossas necessidades, os nossos defeitos, as coisas que a gente ainda tem para aprender, as possibilidades de ser, que nós já somos, mas não sabemos ainda que somos, que nós desenvolvemos aqui nos trabalhos, certo? Eu me lembro quando eu fazia direito, há uma década atrás ou mais, eu tinha uns amigos, a minha sala era muito heterogênea. Então tinha as pessoas de mais idade, e quando eu disse mais idade, gente que já estava assim, eram vovós, porque terminaram, não tinham o que fazer, já eram professoras aposentadas, então eles não tinham o que fazer e o curso interessou, foi fazer. É claro que quando você está muito fora da sala de aula, até você pegar o ritmo de estudo, muito tempo fora, você está ali patinando. E eu me lembro que os meus colegas mais jovens diziam assim, Glaucia, eu tinha um grupo de estudo, e um amigo meu dizia assim, o grupo das velhinhas, porque eram essas senhoras de mais idade, coisa e tal, e eu me afeiçoava, eu achava tão linda o esforço que eu dizia, que eu gostava de estar por perto, e na hora de estudar,
eu estava sempre ali com elas, né? Porque eu não ia deixar nessa hora elas sozinhas. E daí elas ficavam maravilhadas comigo. Ah, minha filha, você tem uma paciência, você sabe disso. Olha, eu trabalho na justiça, muito antes de fazer direito eu já trabalhava, então é mais fácil para mim conhecer a linguagem, o trâmite processual. Então, para mim era muito mais fácil entender as aulas do que para elas. E aí, além de estarem fora das aulas, elas ainda não tinham nenhuma intimidade com o linguajar, com o andar do processo, com a marcha processual. Então, eu fazia, elas se encantavam porque eu pegava rápido e eu fazia isso. Só que para estudar com elas, eu tinha que estudar umas 4 vezes mais do que eu estudasse sozinho com outro grupo. Porque eu tinha que pensar numa forma diferente de abordagem. Porque se o professor não conseguiu fazer isso, então era porque não tinha decodificado direitinho as coisas. Resultado, os meninos diziam isso e elas me agradeciam como se eu estivesse fazendo grande coisa. A primeira grande beneficiada fui eu. Porque eu estudei muito mais, eu adquiri mais conhecimento, eu adquiri uma rede de afetos tão grande que até hoje, se eu ficar doente, tem quem vai, eu moro só lá, tem quem vai lá olhar se eu tomei o remédio, tem quem faça um copinho de suco de laranja. Tem um presente nos dias de aniversário que eu nem me lembro das datas de aniversário dela. Pessoal, quem foi beneficiado? Né? Quem foi? De quem era a tarefa? Né? De quem era a responsabilidade? Quem ganhou mais? Então, quando a gente está aqui, não pense que você está sendo o anjinho da guarda dos outros. Você está aqui, primeiro, por você, por necessidade e por merecimento também. Você sempre diz que o Joana não precisa de mim, eu que preciso de Joana. Exatamente. E foi uma das coisas que eu disse até ao meu amigo, quando eu dizia, ai, Cláudia, tu tem muita paciência. E minha filha, não precisa de mim não, porque se eu sair vai aparecer outra gente, outra pessoa de boa vontade para ajudá-las. Exatamente. Né? Eu preciso delas nisso. Então, só para dizer que também a gente faz serviço de trabalhador de centro espírita mesmo fora do ambiente do centro espírita, né? Sim, então, há todo um planejamento detalhado para o centro espírita surgir, e esse planejamento é assumido por uma equipe, né, que tem lá uma equipe espiritual que é formada e assume essa responsabilidade de orientar, de assessorar as futuras atividades desse centro espírita, dessa casa espírita. Depois disso, muitos anos, tá, gente? É feito engenheiros, são psicólogos, são pessoas de outras áreas do conhecimento pensando como vai ser, quando vai ser, por que vai ser, como vai ser, né? Quem é que vai estar. E aí depois a gente lança os convites. Manda uma carta convite, é feito licitação. Manda uma carta convite para Ruth. Manda uma carta convite para Fátima. Manda uma outra carta, vai mandando as cartas convites. E para mandar esses convites, eles fazem também antes uma seleção pela ficha kármica. Né? Diz assim, ó, Ruth precisa. Uma das que Glaucia, precisa, tá? ouvi dizer que quem deve mais geralmente é presidente, né? E mais, a fundadora, né? Ó, Ruth precisa estar lá. E aí manda um carta convite para Ruth. Chama Ruth para as reuniões. Ruth vai para lá, recebe todas as orientações, fica com medo, diz não. De jeito nenhum. Não posso com essa tarefa. Mas aí, tome, então lá, não lhe dou um tempinho para pensar. Mas, vai aqui. Aí depois chama, foi quem, Flávio? Meu esposo foi. Pronto. Aí depois diz assim, não, vamos casar Ruth com Flávio, porque Flávio é mais disposto. Chamar Flávio, Ruth vai na dele. Né? Aí pronto, olha, tudo está interligado. Aí vai chamando as pessoas desta forma, né? Mas antes Ruth precisou nascer, crescer, educar, se achar Flávio para casar.
abrir um centro espírita. Mas esse trabalho, ó, vem sendo feito bem lá atrás. Nossa ficha reencarnatória puxada, né? Vamos puxar aí a lista. Vamos tirar aí a lista das ações. Ver quais são as atividades que mais se afiguram a pessoa pela personalidade, pela afinidade, as atividades que faz, né, que gosta de fazer. E aí, de repente, está tudo pronto, agora é a hora de acontecer. Isso aconteceu, viu, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, até chegar o dia 20 de outubro de 1998 para Gláucia, acontecer. eu acho que é nos domínios da mediunidade. Eu não estou lembrando agora que termina a mediúnica e os médiuns começam a dizer o que viram. Tá? Eu lembro que tem uma das médiuns que disse que viu um hospital mesmo. E André Luiz perguntou, eu não vi hospital nenhum. Que história é essa? Aí quando o mentor diz, né? Porque os mentores da casa, que já foi fundada, né? Agora, já tinha sido fundada a casa, agora estão planejando fundar um hospital espírita e já estão jogando as ideias, né? Como diz, já estão dando sugestão. É muito interessante isso, né? E vocês sabem que a gente, essas jogadas de ideia, a gente pega as ideias quando a gente eleva a frequência, né? Porque essas ideias que acaba de se falar que elas estão aí, ó, na psicosfera. Porque pensamento tem forma, né? Palavras têm forma também, tá aí. Então, há uma explicação para isso. À medida que a gente vai desenvolvendo nossas habilidades, que vai se livrando daquelas coisas que nos deixam pesados e ainda presos a essa questão material, nosso espírito vai alcançando outras frequências. Por isso que diz assim, os gênios, as grandes descobertas, não é simplesmente porque veio na cabeça, ele alcançou uma frequência energética onde estava lá, forma, pensamento, aquela ideia que ele consegue, depois de muito tempo de experimento, de coisa e tal, colocar em prática, fazer funcionar. Assim também uma casa espírita. Pois bem, e o que é que estava acontecendo no mundo, da ambiência psicossocial de 1998, quando esta casa foi erguida? Eita, que ela foi longe, hein? Ela foi... erguida no plano físico, porque no plano espiritual estava lá, toda prontinha. Os fundadores com certeza foram muitas vezes. Gláucia. Existiu em outro lugar. Agora há 22 aqui. Certo, há 22 anos aqui. Certo? Glaucia, você é cruel. A gente, ela é cruel. Olha o que ela está lembrando a gente ali, ó. A FIFA. Gente, nós perdemos para a França, gente. 3-0. Gente, o melhor do Brasil deu um piripaque. Pelo amor de Deus, como é que isso acontece? Aí o espírito vai ler Kardec, né? Aí o espírito vai ler Kardec, o francês. Exato, pois é. Então, o que é que acontece? Olha, foi um ano conturbado, 1998. E a gente até merecia um ano melhor, porque 1997 foi ruim demais. Foi ruim demais. 1998 não ficou atrás, né? A gente perdeu a Copa, tristemente. Ainda bem que não foi naquele placar dos 7, né? Mas aconteceu. Era o ano internacional dos oceanos, isso foi a ONU que declarou, então houve toda uma campanha. Isso foi uma coisa boa, né? Uma campanha de limpeza de oceanos e de conscientização, de preservação nisso. Teve até a Expo 98, que é uma exposição, foi lá em Lisboa, foi onde nasceu aquele oceanário lindo lá em Lisboa, e muito estudo nesta área de conhecimento ambiental foi feito nessa época. Inovações tecnológicas, nasceu o Google, meu amigo Google. Doutor Google. Doutor Google nasceu em 98, gente. Foi fantástico.
98 também. O Windows 98 apareceu também, que era um avanço assim, era um pulo do 97, né? Nos recursos pra gente. Então, nessa parte tecnológica foi beleza, né? Andou muito pra frente. Perdemos a concluir. Mas aí, abalos sísmicos lá no Açores, não sei se vocês se lembram disso, que uma região que foi extremamente... O abalo sísmico foi na escala 6,7. Então, assim, passou de 5 já é preocupante. As falésias que tinham lá na ilha, elas desmoronaram. E houve, então, 1.700 soterramentos, mas de mortos foram poucos, né? Houve também... O Glaucio eu escutei. Deve ser coisa da minha cabeça. Sim, mas aí teve aquele acidente aéreo. Você lembra de um acidente aéreo? Que foi, o voo era de Nova York a Genebra, na Suíça, e caiu no Atlântico 11 minutos depois que saiu. Era um voo 111 de uma empresa chamada Suez, uma coisa assim. E eram 229 passageiros, na verdade 215 passageiros, 14 tripulantes, morreram todos. Né? Houve ainda muitos ataques e bombardeios no Oriente, porque estava ainda aquela coisa de Saddam e os Estados Unidos acontecia. Então, algumas sedes de embaixada dos Estados Unidos no Oriente Médio foram bombardeadas e estava aquela guerrinha, que eu diria guerra fria, mas não era tão fria assim, porque ainda havia os bombardeios, né? Guerra morna. Depois é que eles foram para o pesado mesmo. E uma coisa boa ali, pelo menos, eu vi só 1, 2, 3, coisa boa, né? A assinatura do Acordo de Belfast, que havia, durante muito tempo, o Reino Unido e a Irlanda do Norte ficavam na disputa. E a disputa era como essa atualmente da Rússia com a Ucrânia. Exatamente, era justamente porque o Reino Unido dizia que a Irlanda do Norte não era da Irlanda separada, era do Reino Unido. Aquele problema do IRA, não foi? Exatamente. E aí os conflitos e durou muito tempo, né? E os conflitos resultavam mesmo em morte. Aí, em 98, houve um acordo entre eles, beleza, se arrumou. Então, a psicosfera do mundo estava meio conturbada, né? Havia avanços na área tecnológica, da área de ciência, mas nas questões mais de relacionamento, como sempre, né, moralmente a gente falha e não avança tanto. No Brasil, rapaz, eu pensei que eu tinha colocado esse negócio branco, mas tá. E vai ter que ler. Eu leio. No Brasil, foi o ano que a gente quebrou, gente. Quem lembra disso? 6.923.000 desempregados. A gente teve que renegociar uma dívida do FMI, na verdade, resgatar. Quase a gente não consegue empréstimos novamente para poder diminuir o risco Brasil. E aí a gente teve que contratar 3 empréstimos com o FMI em coisa de 2 meses, que gerou uma dívida de 41 bilhões, e só conseguimos porque a Rússia resolveu intervir. Tipo assim, eu vou ser o fiador dessa criatura. Então, a gente estava quebrado mesmo. Durante um ano, 1 milhão. 1 milhão de desempregados apareceram durante esse ano. No final do ano, juntando com o que a gente já tinha, nós tínhamos 6.923.000 desempregados. O Congresso Nacional teve um quebra danado. Estávamos naquele período de formulação da reforma previdenciária. E aí, como sempre, tem o grupo contra, os a favores, e houve uma grande assembleia. Acho que vocês lembram disso, foi muita gente presa. Houve uma assembleia que as pessoas se revoltaram, quebraram coisas.
E além de ter também ali a briga pessoal de deputados de uma bancada com deputados de outra bancada. Houve, infelizmente... eu não vou dizer infelizmente, não. Eu já disse, né? Reeleição de FHC, o segundo mandato, em 4 de outubro teve a eleição, foi reeleito logo no primeiro turno. E a outra coisa, um outro acontecimento infeliz, o desabamento daquele prédio, o Palace 2, lá no Rio, que aí a gente descobre que estava feito com areia de praia e toda a medição, os cálculos, a obra toda errada, né? E houve 14 mortes ainda nisso. Outra coisa, mais mortes, muitas mortes. Tim Maia morreu. Quem morreu mais? Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Aí haja choro, né? Aí junta com a Copa, que a gente perdeu. A morte de Leandro. Gente, eu me lembro da morte de Leandro, causou uma comoção, porque foi muito tempo eles televisionando o tratamento, a família, essas coisas. Vocês não lembram disso? Era morte na TV isso. Que a mãe de uma amiga minha, a mãe de Maria Leite, ela tinha um problema de coração e coisa e tal, mas ela tanto gostava da dupla, mas assim, aquela 24 horas no ar, aquela coisa toda, ela se angustiou tanto. Ela teve um infarto, ela morreu. Claro que eu não vou dizer que foi em decorrência disso, mas teve essa angústia toda que ela passou, que, como dizem por aí, a morte só quer uma desculpa, né? Mas a angústia, ela chorava, a gente ficava ajeitando ela. Quando foi à tarde, ela teve um AVC, leva para casa de saúde, depois traz para cá, no meio do caminho para trazer para cá, ela morreu. Então assim, as comoções foram muitas, né? De bom mesmo, que eu vejo aqui, neste ano, foi uma coisa que as mulheres fizeram. Homens, perdão, mas a gente, quando quer inovar, a gente chegando. Né? Congresso Nacional. Primeira vez que uma mulher preside uma sessão do Congresso Nacional. Benedita da Silva, mulher negra favelada, foi a primeira no Brasil a fazer isso. Petista. E aí, isso pra gente, quando eu digo assim, petista, não é pra destacá-la, mas é porque era a menor bancada na época. E conseguir que uma mulher fizesse isso, que alguém, na situação dela, dentro daquele contexto, aparecesse como presidente do Senado, foi uma conquista fora de sério. Eu acho que a espiritualidade trabalhou muito para uma mulher, não Benedita, podia ser Maria da Silva, para uma mulher, dentro daquele contexto histórico, cultural, aparecer. Eita. Tá lindo, entendeu? Eu me empolgo, né? Mas é rapidinho agora. E aí no Nordeste, gente, seca. Lembra de 98? Houve muitos saques. Lembra disso? Muita gente, muitos saques que saíam, o policiamento saía pra rua e coisa e tal. Alguns governadores se recusavam a colocar porque dizia, a questão é fome, não dá pra gente combater um povo porque está com fome. Então, seca, prolongada, a fome e a miséria no Nordeste foi grande. É um período de estiagem de mais de 8 anos. E, finalmente, em Garanhuns, nasce pegou as fotos. um menino de ouro. Foi, olha, vê como eu digo que tudo está interligado, porque ontem eu estava revisando meu material e dizia assim, entrei no site, ontem não tinha essas fotos todas. Aí eu entrei no site porque eu fui lendo, né, a história de vocês, há algum tempo eu venho acompanhando, e aí eu disse, mas era tão bom se eu achasse algumas fotos e coisa e tal. Entraram hoje de manhã. Hoje de manhã, no fórum mesmo, entre uma coisa e outra, eu entrei lá, digo, as fotos, a espiritualidade escutou, e aí soprou aí no ouvido de quem devia fazer isso. Mas no dia 20 de outubro, aparece então, claro que antes houve a intuição de alguém, aí as conversas entre amigos, as ajudas necessárias, né? Até que, foi abril,
a tratativa. Maio, né? Foi em maio que começaram as tratativas para, como o Ruth falou, fundar a casa na Pedro Cavalcante. Certo. Tem até a foto no site da fachada da casa. Eu acho que tá no próximo slide. Então, veja só, dentro de toda essa conjuntura, dentro de todo esse contexto histórico, econômico, social, no Nordeste que estava passando aquele perrengue de fome, de seca, de miséria, então chegou a hora de nascer um local que pode ser um refrigério para os que estão ali por perto, né? E aí, como tudo já estava planejado, as coisas já estavam caminhadas, foi só sobrar no ouvido de um para os outros para se arrebelarem e assim acontecer. E aí aparece aqui. Nesse tempo, antes primeiro foi o lado do Pedro, da rua Pedro Cavalcante, né? Cavalcante. Todo aquele local, gente, foi, eu dizia, higienizado para estar lá. Há todo um trabalho da espiritualidade em limpar o local energeticamente. Há muitos livros na literatura espírita que explicam que seres, por exemplo, os elementares fazem esse trabalho mais pesado, que outros irmãos que não estão ligados diretamente ao espiritismo kardecistas, mas que precisam trabalhar e que têm muita habilidade nessa tarefa de limpeza de psicosfera, são chamados a trabalhar também. Então, houve toda uma preparação para que se montasse aquilo naquele local, e aí diz aqui que 2 anos depois, uma sede mesmo própria, um local próprio, que começou a ser sonhado uma coisa maior, né? Já estava, o menininho que nasceu já estava ali engateando e balbuciando, então já queria um localzinho cercadinho dele, né? Para poder brincar. E aí eu trouxe as fotos só para lembrar dessa história. São bem antigas, né? As fotos são só 24 anos. Exatamente. Essa aqui é que deve ser. Essa mesmo. Né? E aqui foi. Ali no cantinho tá Ruth e do outro lado tá Flávio. De vermelho Ruth, Ruth e do lado de cá tá Flávio. Esse aqui? Flávio, lá atrás Hélio Tem Hélio e Fátima. e Fátima. É porque daí tá fica um pouco apagado, né? Mas tá no site, pessoal. Isso aí vocês podem ver lá. Exatamente. Eu trouxe para vocês ficarem com vontade de ir mais vezes, né? Quem quiser ver o resto das fotos, que entre no site, ora. Exatamente. Né? Mas Deu trabalho, viu? Exatamente. Então, depois disso, eu me lembro que na história que vocês colocam no site também, disse que o nome da instituição foi depois, né? Recebeu uma intuição depois. E aí também o livro que eu citei, que eu trouxe para vocês como inspiração, ele vai dizer que a escolha, por exemplo, de Joana de Ângelos também não foi por acaso. Tanto quem pensou lá, como quem estava encarnado para trabalhar, que ela tinha afinidade com ela, né? E por isso ela veio a madrinhar isso aqui, né? Então, há essa interligação, o trabalho para acontecer, para estar desenvolvido, para chegar à etapa que está hoje, precisou de muitos de vocês e outros que estão fora, outros que já desencarnaram. Muita gente que lá na espiritualidade vibrou e trabalhou por isso, né? Trocou, energizou. Hoje tem muita gente trabalhando aqui, tem muita gente ali, ó, no cordão de isolamento, para impedir que outros irmãos que estão em condições piores que a gente entre aqui e acabe nos desorganizando mentalmente, psiquicamente. Existem outros. Isso que está sendo dito aqui, está sendo lá fora, também retratado num grande telão. Isso diz a espiritualidade, para aqueles que não obtiveram passe para entrar aqui dentro. Então, para um centro espírita desenvolver suas atividades, gente, é muito trabalho, no plano físico e no plano espiritual. Então, quando uma casa como esta se ergue e
faz, o tipo de trabalho que vocês fazem, que não é só um trabalho de socorro material, é um trabalho de ajuda espiritual, de educação espiritual. E para mim, essa é a função mais bonita de um centro espírita, é ajudar você a se educar, ser melhor. Para fazer isso, precisa de que equipes no plano espiritual e no plano físico assumam esse compromisso. E quando chega uma casa a completar 24 anos, muita lágrima e muito suor foi derramado, né? E a gente precisa mesmo comemorar isso. Por isso que esse dia é um dia tão festivo, por isso que eu quis trazer essa história toda e relembrar para vocês que vocês não estão em um lugar qualquer. Vocês estão num lugar sagrado nesse sentido de que respeita aqui a história respeita minha história e respeita a história dessa instituição, né? Jesus dizia a seus discípulos que quando chegassem em determinados locais, que fossem bem recebidos, que as coisas corressem bem, fizesse o quê? Tirasse os chinelos, entrasse descalço para honrar aquele local, né? Hoje a gente está aqui. Entrou descalço, despidos das nossas maledicências, das nossas más inclinações, para dizer que está comemorando 24 anos de uma obra no bem, não é para qualquer um, não. Parabéns, o Joana de Ângeles. E que muitos outros 24 anos apareçam por aí. Obrigada por vocês me ouvirem. A gente quer chegar um dia perto do Kardec, né? Ai, 80 e tantos. 80 e tantos Hoje anos. foi uma aula, né? Passando muito da... Me perdoe, porque eu sou faladeira, gente. E aí agora eu vou pedir ao nosso irmão Cláudio, que é o nosso secretário, que ele faça a prece final, a prece vai ser ele vai declamar um poema, né, que é o poema da gratidão, porque hoje estamos muito gratos por tudo que vivenciamos durante esses anos todos. E em seguida a gente vai cantar os parabéns e comer um bolinho, né, que todo ano a gente sempre gosta de... o passe engordativo, né? Não tem um passe, mas tem um bolinho hoje para vocês. Aí hoje a gente vai... peço desculpa a vocês por ter realmente passado, porque realmente era 8h15, né? Terminado, né? Mas hoje é festa, que vocês nos perdoem. A gente vai fazer um sorteio. Eu não tenho ideia de quantas pessoas tem hoje na nossa casa. Eu acho que por aqui deve ter mais ou menos pelo menos umas 50, 60 pessoas, pelo menos, né? Eu acho que então, Vocês deviam ter cortado a transmissão, gente. É porque quando eu começo a falar, eu esqueço de fato, eu preciso de alguém me policiando para poder administrar o tempo. Cortava a transmissão. Uma vez a gente já sabe. Podem cortar. Teve gente que não pegou a mensagem. Foi, né? 15 aqui. Então Eu vamos vou pegar uma, vai quebrando. Alguém veio pela primeira vez na nossa casa hoje? Então, meu amigo, o livro é seu e da sua esposa. A história, um livro maravilhoso, é a história da veneranda Joana de Ângeles. Você vai conhecer tudo, por nada. Então, eu vou passar agora a palavra para Cláudio para que ele possa declamar o poema da gratidão, que é a nossa prece. Então, vamos mentalizar essa paz. Para quem não conhece, esse é um poema de Amélia Rodrigues. E quem quiser o texto na íntegra, está no livro, acho que O Semeador de Estrelas, tenho certeza absoluta, que fala de gratidão, dá o nome, o poema da gratidão. Que ele começa mais ou menos assim: Senhor,
nós desejamos te agradecer. Agradecer por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar. Com os olhos nós vemos a terra, vemos o céu, detemos o mar. Vemos a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e vemos a natureza cercada de cores em tonalidades mil. Mas diante da minha claridade visual, aos que não têm amanhecer e se debatem nas trevas sem a hora matinal, deixa-nos por eles orar. Eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus. Ouvidos que me foram dados por Deus e que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro. Ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Mas diante da minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que evangeliza, que ilumina, pela voz que flauteia uma canção e teu nome proclama em profunda emoção. Mas recordo dos que padecem de afasia, que não podem falar à noite ou falar de dia. Deixa-me por eles orar, porque um dia irão falar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que colhem, que recolhem, pelas mãos da caridade, da solidariedade, pelas mãos do amor, pelas mãos que lavram leis, escrevem livros, cartas, poemas de amor, mas sobretudo pelas mãos que no seu seio abrigam os filhos de corpo alheio, e pelos pés que me levam a andar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do corpo perfeito, deixa-me louvar, porque vida tenho na terra, vendo os que jazem no leito de dor, paralíticos, amputados, infelizes, marcados, desgraçados. Deixa-me por eles orar, porque um dia bailarão na outra encarnação. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Meu doce cantinho, minha tapera, minha favela, meu ninho, minha mansão, meu bangalô, meu palácio, meu lar de amor e meu amor. Quem pode viver sem o amor? Seja o amor de uma mulher, de um amigo, de um aperto de mão, até de um cão, pois quem suporta a solidão? Mas se eu não tiver ninguém para minha mão estreitar, nenhum amigo para minha mão apertar, nem uma cama para me deitar, nem lar, nem mesmo lar, deixa-me dizer-te que eu tenho a ti, que eu amo a vida que é nobre e colorida, dar graças porque nasci, pela crença em ti, por nossa presença aqui. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe. E assim a gente agradece a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria Santíssima. Agradecemos a nossa irmã Gláucia e pedimos a permissão à nossa querida mentora Joana de Anjos para encerrarmos essa primeira parte aqui. Em seguida a gente vai para ali ao lado onde está o bolo, tá certo? Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja hoje, agora e sempre.